Boa noite, gente. Boa noite. Então, nós estamos hoje, para começar o início, dando início ao estudo da nossa casa, Hoje nós temos aqui a participação da ADEPA, que é a divulgação da doutrina espírita, vindo fazer o trabalho na nossa casa, como eles fazem todas as segundas, quinta-feira dos meses, E nós estamos aqui com o Douglas, a Simone Batista, que vai fazer a nossa palestra de hoje, com o tema Educação Espírita, Memória Aproveitada. Então, como todos os encontros que nós temos, espirituais, os trabalhos da casa, nós vamos fazer, dando início à nossa prece, pedindo a espiritualidade amiga, que possa envolver a todos que aqui se encontram, tanto os encarnados quanto os desencarnados, envolvendo a nossa amiga que vai conduzir o estudo dessa noite, que é um tema que a gente sabe que é um tema que não é tão comum. Aqui o nosso estudo das quinta-feira, nós fazemos o estudo do Evangelho. Então a gente dá seguimento ao estudo todas as quintas-feiras. O único tema que é diferente é o da ADEPA, Então vamos mentalizar Jesus, nosso divino amigo, que ele possa nos envolver, fortificando e iluminando os nossos anjos de guarda, envolvendo a nossa amiga que vai proferir essa palestra essa noite, que a espiritualidade amiga possa lhe lançar pensamentos e que sua fala seja de fácil entendimento para todos nós. Que Jesus possa sempre estar conosco em todos os instantes de nossas vidas. Que assim seja. Então, boa noite a todos. É uma alegria imensa estar aqui hoje. Não conhecia este centro, Lírios de Amor e Paz. Então, é uma alegria muito grande conhecermos, os centros espíritas aqui de Belém do Pará. Tá? Então, meu nome é Simone Batista, eu vou me apresentar aqui. Tá? Eu pertenço à Sociedade Espírita Lírio do Vale, e à ADEPA. Essas duas instituições, elas estão interligadas. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, Elas estão interligadas, Então, a Sociedade Espírita Lírio do Vale é uma sociedade espírita que já existe há 12 anos, desde 2010, e eu já faço parte da sociedade há 10 anos, desde 2012. E lá nós fazemos o estudo, fazemos também tratamento de desobsessão, e nós enfatizamos mais lá o lado científico da doutrina espírita, certo? E a ADEPA, ela é um departamento da Sociedade Espírita Lírio do Vale, na divulgação do espiritismo. Então, nós temos também esse departamento que faz essa abrangência da divulgação, que precisa cada vez mais aqui no Pará, Então, para ajudar nessa divulgação, a ADEPA já existe há 26 anos, ela é mais antiga, mas ela foi incorporada ao Lírio do Vale. Tá? E aí nós temos na ADEPA programas de espíritas de rádio e TV. Tá? Nós temos 2 programas de rádio, A Voz do Consolador, todo sábado às 18 horas, na Rádio Belém FM. E nós temos a terceira chamada no domingo, após a jornada esportiva na Rádio Clube, certo? E nós temos um programa de TV também chamado Quarta Dimensão, que vai ao ar todo domingo às 19 horas, na TV Grão Pará, e na NET, claro, e também na Roma TV a cabo, E também, tanto o programa de rádio como o programa de TV, você também pode assistir pelas redes sociais, tá? Então tem Facebook, YouTube, Instagram, então você pode acessar a ADEPA, a página da ADEPA, AD-PA,
e você vai assistir esses programas de rádio pela internet. E o programa de TV também, ele é retransmitido, ele é colocado nas redes sociais também, certo? Então, esse trabalho de divulgação, ele é muito importante e nós pedimos sempre a colaboração, né, do movimento espírita para que tenha audiência, né, para que seja, porque é um trabalho muito bem feito, muito bem realizado, né, é produzido pela Sociedade Espírita Lírio do Vale e nós fazemos isso em prol do movimento espírita, para engrandecer, né, o nosso movimento, ok? Bem, então, a palestra de hoje, ela é uma junção de dois temas que nós achamos muito importante. A educação espírita, que é o estudo, o conhecimento espírita, e a memória aproveitada, que na verdade é o nosso cérebro, né? Então nós unimos esses dois temas devido à grande necessidade que está havendo hoje em dia de nós cuidarmos da nossa saúde mental. E para cuidarmos da nossa saúde mental, nós temos que nos conhecer, conhecer a nossa mente, conhecer como funciona o nosso corpo, o nosso cérebro, né? Então, nós fizemos essa palestra, unindo esses dois temas, para que haja essa expansão de conhecimento, ok? Bem, a gente sabe que a educação espírita, ela proporciona grandes conhecimentos em várias áreas, né? Na área filosófica, na área religiosa e na área científica, certo? Entretanto, a área científica é a que mais se aproxima do espiritismo. Vocês sabiam? O espiritismo é uma ciência. Ela não é uma religião, ela é uma ciência. Só que tem um aspecto religioso e nós temos um aspecto filosófico. Mas ela está totalmente baseado na ciência, ok? Então nós temos sempre que deixar claro isso para que não haja essa confusão que até, digamos, os dias de hoje ainda ocorre, né? Dizer que o espiritismo é uma religião. Não é, tá? Nós não temos dogmas, não temos sacerdotes, não temos rituais, não é mesmo? Então, o espiritismo, ele está totalmente baseado na área científica. E quem que afirma isso? Quem colocou isso? Foi o nosso grande codificador, né? Allan Kardec, tá? Kardec exaltou a ciência quando disse que se algo que eu disser estiver contrário à ciência, fique com a ciência. Então, nós temos que sempre estar baseado nos postulados científicos, sempre, tá? Então, só que até hoje, nada do que foi dito por Kardec, nem nas obras de Chico Xavier ou das obras espíritas, digamos assim, oficiais e conhecidas, nenhuma delas ficou contrário à ciência até o momento, certo? Então, nós temos sempre que estar nos baseando na ciência para poder realmente termos convicção de que aquilo está, que é trazido pelos espíritos, está realmente dentro dos postulados científicos, tá? Por quê? Porque Kardec nos deixou esse legado, certo? Ele não disse nada ao contrário, ele sempre disse tudo, desculpa, se eu disser algo que estiver contrário à ciência, fique com a ciência. E classificou o espiritismo como uma ciência positiva, que ela é uma ciência baseada em fatos e não especulativa, certo? Então, ele sempre foi muito metódico, ele foi muito sistemático, ele tinha método para poder fazer as suas investigações e fazer também as suas codificações,
certo? Então Kardec ele não fazia nada especulando, ele sempre se baseava nos métodos científicos. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, nós temos a seguinte pergunta: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Aí a resposta dos Espíritos: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Certo? Então, se nós temos que nos conhecer para que nós avancemos, para a gente realmente tenha evolução, nós precisamos estudar, precisamos fazer sempre aquela reflexão, o autoconhecimento, para que a gente consiga ter esse meio mais eficaz de nos melhorarmos, certo? Então, o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual, tá? Então, isso aí tem que ser uma coisa assim que nós temos que ter sempre em nossa mente. E nós devemos nos conhecer, conhecer o nosso corpo, conhecer as nossas potencialidades, para que a gente consiga evoluir, para a gente consiga nos melhorarmos. E uma das formas da gente nos conhecermos é você estar sempre atento ao que a medicina nos traz, o que trazem de novidade sobre o nosso corpo, certo? Então aqui a gente vai trazer algumas novidades relacionadas ao cérebro, tá? Por que isso? Porque hoje em dia está acontecendo aumento de casos, né, de transtornos mentais, aumento de casos de Alzheimer. E tudo isso por quê? Falta de conhecimento, falta de como agir, de conhecer como agir, né? Então a gente vai trazer um pouco desse conhecimento, tá, para vocês. Então, existe na doutrina espírita um termo conhecido ligado ao conhecimento de si mesmo, que é a reforma íntima. Então, todo mundo que entra no espiritismo, na doutrina espírita, vai ouvir ou já ouviu esse termo, reforma íntima. Só que nada mais é do que o autoconhecimento. Você se conhece e você vai tentar se melhorar. Não é isso que propõe o espiritismo, não é? Então, nós estamos numa encarnação. Nós não estamos aqui só para comer, dormir, passear, procriar, trabalhar. Não, nós estamos aqui para evoluir, não é mesmo? Então, nós precisamos aproveitar esta encarnação para a nossa evolução, porque nós não temos mais tempo a perder, né? Nós estamos no momento em que a Terra está passando por um momento de transição, em que tudo está mudando, né? E que nós precisamos, nós espíritas, que temos esse conhecimento, que sabemos dessa mudança, que a Terra vai deixar de ser, já deixou de ser um planeta de provas e expiações, para ser um planeta de regeneração. Então, nós temos que agir. Este é o momento, não dá mais para esperar. Na próxima encarnação eu vou ser melhor, na próxima encarnação eu vou ser menos egoísta, eu vou ser menos orgulhoso, eu vou ser menos maledicente, né? Não, eu tenho que agir nessa, porque eu não sei aonde eu vou reencarnar, não é mesmo? Porque eu não sei se vocês já sabem que a nossa próxima encarnação talvez não seja na Terra, né? A Terra, ela está se transformando no mundo de regeneração. Nós estamos vivendo agora os primórdios dessa mudança. Então, nós temos que nos preparar, nós temos que nos melhorar para acompanhar essa evolução do planeta, certo? Porque senão nós iremos reencarnar em planetas mais atrasados.
né? Conforme o nosso padrão de evolução, tá? Então, eu só reencarno no planeta que eu tenho afinidade, que eu vibro no mesmo padrão. Então, se eu não sou uma pessoa fraterna, que eu não sou uma pessoa boa, se eu não tenho caridade, se eu não tenho amor no meu coração, eu não vou reencarnar mais na Terra, possivelmente. Porque aqui só vai reencarnar pessoas que tenham já isto como virtude nas suas vidas, certo? Então, para que nós comecemos a fazer essa mudança, nós temos que nos conhecer, nós temos que fazer o quê? A reforma íntima, que nada mais é que a gente chama no meio científico neuroplasticidade cerebral, tá? Esse termo é um termo, para quem não conhece, né? É um termo novo, neuroplasticidade cerebral. O que é isso? É uma habilidade que o cérebro tem, né, de se reorganizar os neurônios através de estímulos, tá ok? Que podem criar novas conexões e novos neurônios, modificando padrões mentais e criando novas capacidades. Então, isso aí é uma coisa nova, assim, agora que começou isso no meu cérebro? Não. Isso sempre existiu no corpo humano. Só que a ciência descobriu há pouco tempo. Há pouco tempo, que eu digo algumas décadas, né, atrás, umas 2 décadas de 70, mais ou menos. Quando começaram a ter os diagnósticos por imagem. Né? Aquele diagnóstico que a gente faz tomografia, ressonância, que os médicos, pesquisadores, eles percebem as mudanças que ocorrem no cérebro no momento que está ocorrendo. Então, naquele exame de imagem, ele vê, começaram a ver as mudanças. Então, a partir daí começaram as pesquisas, né? E aí, hoje nós temos um vasto conhecimento já, muitas informações sobre a neuroplasticidade. Plasticidade é o quê? Modelagem, né? Mudança. Então, tudo que é plástico é moldável, né? Então, ou seja, o cérebro ele é moldável, ele pode se modificar ao longo da nossa vida, certo? Independente da nossa idade. Não tem nada a ver com a idade, tá? Então, por que não tem nada a ver com a idade? Porque essa mudança, ela é baseada em estímulos. E esses estímulos, quem está encarnado, está vivo, recebe todo o tempo, que são nossos pensamentos, as nossas vivências, os nossos comportamentos, as nossas emoções, né? O ambiente em que vivemos e uma atividade física que a gente talvez pratique. Então, todos esses estímulos, eles fazem com que o nosso cérebro faça uma reorganização das nossas células cerebrais, que são os neurônios, né? E aí nós consigamos viver melhor, nós temos uma mudança de forma de agir, de pensamento, tá? Então, isso aí, a ciência, ela descobriu como há pouco tempo. Por quê? Porque antes da década de 70, o que é que se pensava? O que é que os cientistas pensavam? Que não havia mudança no cérebro. Que da feita que nós nascíamos, o cérebro ele não tinha mudança. Ele só se degradava com o tempo. E nós íamos perdendo memória, né? Vai envelhecendo, vai perdendo memória, vai ficando, né, mais esquecido. Então a ideia era que havia uma degradação ao longo do tempo. Só que, com o avanço das pesquisas, descobriu-se o contrário,
que além do cérebro não se degradar, ele ainda se renova. Nós podemos criar novos neurônios, que são as células cerebrais, e nós podemos também criar novas conexões entre os neurônios, são as chamadas sinapses, que quanto mais conexões eu tenho, mais inteligente eu sou, eu ajo de uma forma diferente, devido a essas conexões. Se eu tenho menos conexões, eu não tenho muito o que, digamos, desenvolver. Né? Eu não tenho muito assim, eu não sei como agir. Né? Mas quando eu tenho muitas conexões, eu tenho muitas opções de escolha. Então, isso tudo foi com as pesquisas da neurociência, que a partir dos anos, década de 70, 80, foi avançando cada vez mais. E eles perceberam ainda que isso aí primeiramente foi muito utilizado para as pessoas que sofriam algum tipo de lesão cerebral. Então a pessoa, digamos, ou então sofreu algum acidente, alguma coisa, digamos, né? A pessoa tinha um acidente que ficava paraplégico. E aí o cérebro ele se modificava para a pessoa usar os braços, ou então você perdeu a visão, vai usar mais a audição, não é? Ou seja, aquela compensação, quem faz é o cérebro. E isso foi comprovado nos exames por imagem. Outro exemplo é quando você, digamos, tem que aprender uma nova língua. Quando você tem que aprender uma nova língua, você usa uma parte do cérebro, né? E aí, se aquela parte que você está usando, que você vai usar, ela não tem muitas conexões, muitos neurônios, o cérebro ele vai fazer com que migre os neurônios de um lado para o outro, para preencher aquela área, para você utilizar para aprender uma nova língua. Então, isso é neuroplasticidade, tá? É essa remodelagem que ocorre. Neuroplasticidade, tá? Eu até coloquei neuroplasticidade cerebral, né? Que é, no caso, que a gente vulgarmente é a memória, né? A memória aproveitada, por isso que o nome da palestra. Então, nós vamos aproveitar essa neuroplasticidade para poder melhorar a nossa vida, né? Já que nós sabemos que eu posso regenerar o cérebro em vários momentos da minha vida, eu posso fazer várias mudanças. Então, se eu tiver esses estímulos aqui, pensamentos, vivências, comportamentos, emoções, o ambiente, tudo isso estimula o meu cérebro para que eu possa mudar a minha forma de pensar, a minha forma de agir, tá? E ter uma vida melhor. Gente, quem quiser fazer pergunta pode fazer, tá? Se tiver alguma dúvida. E aí, continuando as pesquisas, né? Os pesquisadores, eles descobriram que os estímulos que mais aumenta a neuroplasticidade são 2 estímulos super simples, que é a meditação e a oração, que nós podemos fazer em qualquer lugar, em qualquer momento. Não vamos pagar nada, não vamos precisar de ir para um ambiente muito sofisticado. Por quê? Porque toda vez que eu vou orar ou que eu vou meditar, eu estou usando a minha área do cérebro e ele está produzindo ali várias substâncias químicas, várias sinapses, né? Porque eu estou em contato, quando eu estou orando, eu estou em contato com a nossa fonte criadora, né? Com Deus, com Jesus. E aí você estimula muito o cérebro neste momento. E a meditação é quando você está realmente voltado para dentro de si.
né? Então você esquece o ambiente externo e você está apenas voltado para o seu interior. Então o teu cérebro ele vai ter muito mais estímulos nesse momento. A meditação e a oração. Então isso aí é uma coisa assim maravilhosa, que nós podemos que usar para a nossa vida, né? E outros estímulos também que eu citei, né? Aprender uma língua nova, ouvir música de qualidade, aumenta muito a neuroplasticidade, né? Quando você escuta uma música clássica, ou então uma MPB, uma música boa, né? Que você gosta, isso também vai te dar um aumento dessas conexões. Tem uma coisa do Alzheimer, né? As pessoas com Alzheimer às vezes esquecem do nome até das pessoas mais próximas da família, né? Mas quando ouve uma música, ela sabe a letra da música toda. Exatamente. Então, como eu falei, essa palestra, nós trouxemos esse tema porque justamente por isso, a questão do Alzheimer, né, que está sendo muito comum, muitos casos de Alzheimer. Por quê? Porque aquelas pessoas, isso são dados científicos, tá? Geralmente, o Alzheimer está muito ligado ao estilo de vida que a pessoa leva. Ao estilo de vida, geralmente, né? Então, como é que você leva a sua vida? Como é que você tem os seus sentimentos? Você está guardando rancor de alguém? Você está se dando bem com as pessoas ao seu redor, com seus familiares? Entendeu? Então, tudo isso é um conjunto de fatores que leva a pessoa ao Alzheimer. E um fator muito importante que já foi também diagnosticado é a questão do lixo mental. O lixo mental é uma coisa assim que a gente, se a gente pudesse, fazer isso manualmente, seria ótimo, né? Vou abrir uma caixinha aqui, tirar todo o meu lixo, né? Deletar tudo, pois é. Mas infelizmente não pode fazer, então você tem que fazer mentalmente. Como é fazer mentalmente? Digamos assim, um exemplo, por que eu tenho que guardar um endereço de uma loja, um comércio, um exemplo? Eu não preciso, isso é um lixo mental, eu escrevo, anoto em algum lugar e pronto. Quando eu quiser eu vou lá e pego essa informação. Eu não preciso guardar na minha mente isso. Isso é um exemplo. Outro exemplo, eu vou guardar uma memória triste da minha vida? Para quê? É um lixo mental também, né? Então, eu vou guardar um momento ruim que eu vivi? Não precisa guardar. Eu vou guardar o quê? Os bons momentos. E eu posso até escrever isso. Eu, particularmente, eu faço isso. Eu comecei a fazer isso, né? Todo ano, todo momento bom que eu vivi, eu vou no papelzinho, escrevo aquele momento. Um exemplo, passei o final de ano na praia. Aí eu escrevo no papelzinho e guardo numa caixinha. Entendeu? Eu fui numa festa de aniversário de um parente, um bom momento. Aí eu guardo Então eu escrevo esses bons momentos. E quando é no final do ano, eu vou lá na caixinha e vejo quantos bons momentos eu vivi. Não é bom isso? E aí isso vai me trazer coisas boas, isso vai trazer boas lembranças e vai fazer com que as substâncias do meu cérebro elas gerem coisas boas. O que? Alguns citocina, né? Não é melatonina, é outro. Me esqueci um que tem um hormônio do prazer e outros assim.
Isso, é quando você faz atividade física, né, que gera tal. Isso. Então, é isso que nós temos que fazer. O nosso lixo mental ele tem que ser eliminado. Nunca se houve, acho que em nenhum momento assim da nossa história, tantos problemas de transtornos mentais como agora. Principalmente entre os jovens, né? E também, na verdade, em todas as crianças, nunca vi. Quando que você pensava que uma criança ia cometer suicídio? E hoje nós sabemos que crianças cometem suicídio, né? Muitas crianças, inclusive, só não é divulgado. Mas muitas crianças cometem suicídio, e inclusive tem na internet como você fazer isso. As crianças vão lá e procuram. Tem história em quadrinho, infelizmente é uma realidade. História em quadrinho mostrando como a criança faz um nó numa forca, para se enforcar, numa corda. Então, isso tudo causa os transtornos mentais. Porque antigamente, quando não tinha internet, tudo era mais assim, filtrado pelos pais. Uma criança vê alguma coisa, né, um filme, uma revista, um livro, os pais tinham que permitir, não é? A escola e tal. Hoje em dia não. Se você não tiver um controle, o seu filho vê qualquer coisa, o seu neto qualquer coisa na internet, né? E isso traz o quê? Problemas mentais, ansiedade, transtornos bipolar, síndrome do pânico, ideações de suicídio, né? Então, isso tem aumentado muito e piorou depois da pandemia, né? Então, nunca se precisou tanto de psicólogos como hoje em dia, né? Tanto para crianças, jovens e adultos. Então, nós aprendermos sobre a neuroplasticidade, de como você deve mudar, né, um pensamento que você tem, de como você deve ter novos estímulos para que você tenha essa mudança, isso é muito importante. Porque às vezes você precisa desse conhecimento para você seguir adiante, né? Nem sempre a gente consegue fazer isso sozinho, tem que buscar um profissional. Mas se a gente também tiver uma referência religiosa, isso ajuda muito também, né? Principalmente uma referência religiosa, para que nos dê o amparo, o apoio que nós precisamos num momento difícil, não é mesmo? Então, a oração e a meditação, elas vão ajudar muito, muito mesmo, tá? Para que nós tenhamos uma mente mais saudável, uma mente mais aberta e propícia aos bons pensamentos, né? As boas ideias, os bons pensamentos. Nós podemos mudar nossa vida se quisermos? A ciência comprova que sim, né? Através da neuroplasticidade. Então, tudo isso que eu falei aqui é para quê? Para que a gente mude a nossa forma de agir. Primeiro mudar o nosso pensamento, depois mudarmos a nossa forma de agir. E isso tudo faz com que a gente mude a nossa vida, né? Então, Jesus disse: vós sois deuses. Aquele que crê em mim fará as mesmas obras que faço e outras maiores ainda. Então, quando Jesus falou isso, ele nos deu toda a liberdade para que nós fizéssemos a nossa mudança. Porque nós temos o potencial dentro de nós. Nós é que não sabemos utilizar ainda, né? Então, um dia nós vamos chegar na perfeição de Jesus, com certeza. Mas nós ainda temos um longo caminho a percorrer. Mas nós vamos chegar lá. E quando a gente tem essas informações, né, da ciência, nós temos uma ajuda para isso. Eu não sei se alguém viu aqui um filme chamado A Última Palavra.
Então, é um filme até interessante, eu não tinha visto ainda, e nem pude ver até o final, mas é um filme que, ele, pelo que eu vi, ele relata muito bem essa questão da mudança. É a história de uma idosa, que ela foi uma grande executiva, né? E ela chegou no fim da vida e não tem ninguém por perto, nenhum familiar. Ninguém gosta dela, ela é muito rígida, ela é muito exigente e ela não conseguiu amigos, né? Então começa o filme, ela exigindo dos empregados as coisas, ela não está bem feita, ela reclama. E aí ela sozinha, né, nessa vida. Perfeccionista. E aí ela, por acaso, ela abriu um jornal e tinha o obituário de uma senhora que ela conheceu. E falavam mil maravilhas dessa senhora, que ela tinha sido amada pela família, pelos amigos, que ela deixou um legado, que ela, enfim, uma pessoa maravilhosa. E ela olhou aquilo e ela pensou assim, como é que vai ser o meu obituário se eu não tenho ninguém que gosta de mim, né? E aí ela foi no jornal desse obituário e contratou a pessoa que escrevia, que era uma mocinha que escrevia os obituários. E a mocinha, ela indicou várias pessoas para ela procurar, para darem referência dela, porque ela já queria deixar o obituário dela pronto, para quando ela morresse, escrevessem coisas boas. E aí a mocinha foi procurar, a repórter, né, foi procurar cada um que ela indicou. E todo mundo falou mal. Quem não falou mal, não disse nada. E nem o padre falou bem dela. O padre disse que odiava ela. Muito bom o filme, depois vocês vejam, A Última Palavra. Bem, aí a repórter volta com ela e disse, olha, eu não posso escrever nada porque ninguém gosta de você. Ninguém fala bem de você. E ela tinha uma filha que ela estava mal com a filha há muitos anos. E tinha um ex-marido. E aí a mocinha vai embora, tal, a repórter. E aí ela não desiste, porque ela era muito inteligente, né? Ela foi uma ex-executiva, tal. Então, o que ela faz? Ela procura em todos os jornais os obituários de todos os jornais do país e ela consegue achar uma fórmula para escrever um obituário. E nessa fórmula tinham 4 itens. Primeiro, você tem que ser amado pela sua família. O segundo, você tem que ser amado pelos seus amigos. O terceiro, você tem que deixar uma marca em alguém. E o quarto, você tem que fazer a diferença para uma comunidade ou para um grupo de pessoas. Então, todas as pessoas do obituário que estavam falando bem tinham feito isso. Então, eu disse, olha, eu preciso fazer isso. E aí ela voltou com a repórter e disse, eu preciso fazer isso para que você escreva um obituário legal para mim. E aí a repórter primeiro levou ela numa instituição de meninas que corriam risco de vida. E ela conheceu essa instituição, conheceu lá umas garotas, né? E tinha uma que era muito esperta, mas muito mal criada. E ela escolheu essa menina que eu vou deixar minha marca nela, entendeu? E começou a cuidar da menina. Bem, então, resumo, ela foi mudando a forma de agir, ela se aproximou da filha, ela fez o bem para uma comunidade, ela deixou a marca em alguém. E no final, a repórter foi morar com ela, já estava gostando, todo mundo estava gostando dela. E no final ela morre
e o obituário dela foi tudo que ela quis, né? Então, ou seja, ela não fez uma mudança na vida dela e ela já tinha mais de 80 anos. É a reforma íntima. Exatamente. Por quê? Porque ela quis mudar. Ela não queria morrer e deixar um obituário dizendo que ela não tinha amigos, que ninguém gostava dela, né? Então, digamos assim, no início foi uma vaidade, mas depois serviu para ela se transformar numa pessoa melhor. Então, isso é o que nós trouxemos para vocês. A neuroplasticidade, a reforma íntima, ela pode nos ajudar, desde que você queira, desde que você comece a procurar fazer essa mudança. Aí diz assim, mas eu fico em casa, eu não faço nada, o que é que eu posso fazer? Você pode começar a ouvir música de qualidade. Você pode, digamos, fazer uma atividade física, andar no quarteirão, ir num lugar que você nunca foi. Quem pode, quem tem condições, fazer uma viagem para um lugar que você não conhece. Novas experiências, né? E ajuda muito, entendeu? Você pode começar a estudar uma língua, um curso qualquer coisa, corte e costura, não sei, qualquer coisa que você vai aprender. Vou aprender crochê, vou aprender tricô, né? Então, eu me lembro que eu morei em Brasília há um tempo e esfria, né? Tem o inverno lá e quando chega no frio, todo mundo quer fazer tricô. Quer fazer tricô para fazer cachecol. E aí as minhas amigas tudo tricotando lá. Vou para uma festa, vou fazer um cachecol novo. Aí papapá fazer o tricô. Eu achava tão bonito, eu vou já aprender tricô, né? Aí quando eu fui comprar linha e agulha, não tinha mais linha nem agulha mais em lugar nenhum. E aí não aprendi. Mas enfim, você tem que buscar um objetivo para você aprender alguma coisa, entendeu? Nova. E com isso exercita o cérebro. Exercita o cérebro, até as palavras cruzadas que a gente faz. Qualquer coisa que você tenha a sua mente ocupada, que você esteja fazendo com que o seu cérebro funcione, trabalhe, né? Exercitando, entendeu? Fazer até exercício durante o banho, né? Um exercício, faz um alongamento, qualquer coisa. Para quê? Porque o exercício, a atividade física, ela é importante. Não tem como fugir, infelizmente. Eu já me conformei disso, não tem como fugir. Nós temos que praticar uma caminhada, durante o banho, um alongamento. Vou me levantar, vou me alongar, 10 minutos, entendeu? Qualquer coisa que você trabalhe o seu corpo. Porque isso vai ser um estímulo para o cérebro. Se você fazer uma visita fraterna para alguém, não precisa nem estar doente, né? Se for um doente, melhor, ainda você está fazendo uma caridade. Mas pode ser uma pessoa que você não vê há muito tempo, uma amiga, uma pessoa que mora só, né? Então, isso tudo faz com que você tenha uma atividade, que você tenha uma mudança na sua rotina. O pensamento, ele nasce no espírito, ele é transmitido pelo perispírito ao corpo físico e o corpo físico executa aquele pensamento. Então, nasce no espírito. A mudança que tem que fazer primeiro é a mental. Exatamente. Para depois haver um efeito do bom pensamento nos fazer esta ação física. Exatamente. Por que as obsessões, elas primeiro atuam no pensamento? Porque é de lá que se origina tudo, né? Então, se hoje eu tenho uma grande empresa, um exemplo, primeiro eu pensei, eu vou ter uma empresa, vou fazer isso, vou fazer aquilo, depois eu agi, planejei, depois eu agi, né? Então, os espíritos inferiores, eles atacam primeiro o nosso pensamento, para que a gente não pense naquilo que a gente tem que pensar, ou
pense outras coisas que vai nos prejudicar, não é? Então, quando a gente tiver um pensamento que você, digamos, começa bem sutil, reclamar. Eu estou reclamando muito. Perceba se você está reclamando. Pergunte para quem convive com você se você está reclamando, né? Muito, além da conta. Porque reclamar, está chovendo, está chovendo. Fez sol, o sol está muito quente. Porque aqui está não sei o quê, porque o banco está, sabe? Então, tem que pensar, tem que observar se você não está começando uma obsessão sutil, que nós chamamos de leve, né? Obsessão leve, ou a simples. Quando essa reclamação ela passa a ser mais agressiva, aí já é uma obsessão mais moderada, que a gente chama, né? E aí, quando você passa realmente a fazer coisas que você não faria normalmente, que você já está quase que nós chamamos de subjugação, né? Que é a obsessão quando o espírito subjuga a pessoa, que ela não é mais dona de si. Então, até o Divaldo deu um exemplo, né? Uma vez, ele queria humilhar uma pessoa. O espírito queria humilhar uma pessoa que ele estava obsediando. Aí, quando passava parece que ele gostava de uma moça. Aí, quando a vez que a moça se aproximava, o espírito fazia ele se ajoelhar diante dela. O cara não queria se ajoelhar, mas ele forçava ele cair de joelho. Era uma forma de humilhá-lo. Então, isso é subjugação. O seu corpo já está dominado pelo espírito. Então, as obsessões leves, a gente tem que sempre estar atento. Nunca aquela frase, orai e vigiai, ela foi tão necessária para os dias de hoje. Orai e vigiai. Vigiai e orai. A todo momento, porque nós estamos, como dizia o Chico, eu posso falhar até no último momento, né? Então nós temos que estar, porque eu frequento o centro espírita, eu sou... sou trabalhador, não sei. Não, eu posso. Aí é que eu vou sofrer ataque mesmo. Aí é que nós vamos ser assediados pelos espíritos inferiores, ou porque são desafetos nossos, ou porque são contra a causa espírita. Tá? Então nós temos que estar sempre atentos, nós trabalhadores espíritas, frequentadores de centros espíritas. Observem quando você vai sair de casa, se existe algum impedimento para você sair de casa, né? Se você não dá vontade de você vir para o centro, tá chovendo, eu não vou. Então eu perdi a chave do carro, aconteceu alguma coisa, alguém chegou na hora. Observe isso. Geralmente não é por acaso, tá? Que acontece. Mas você também subjugação. E qual seria a possessão? A possessão é toda vez que a subjugação é uma forma de possessão, né? Hoje nós sabemos que a possessão ela tem um código na Organização Mundial de Saúde, né? A OMS ela admite a possessão, já admitiu a existência de espíritos pela possessão. Então tem um CID, eu não lembro agora o número, mas se a gente for pesquisar a gente acha, o CID da possessão. Então toda vez que você está possuído, na verdade você está sendo influenciado, né? Ou está incorporando aquele espírito, ou então está em subjugação, né? Fascinação. Então a obsessão ela tem vários níveis, né? A leve, a moderada, aí depois fascinação, depois subjugação. Tudo isso é possessão, tá? Então, continuando, neste quadro que eu até vi quando eu cheguei, tem um quadro ali pintado, né? Semelhante a esta figura também, essa imagem muito linda, de que é quando o Chico chegou ao
ao plano espiritual que Jesus já estava esperando por ele, né? Ou então foi buscá-lo. Então Jesus espera por nós, né? Porque somos um projeto de Deus feito para a felicidade. Então nós temos que ter isso em mente. Nós não nascemos para sofrer, nós não nascemos para estar aqui na Terra só em sofrimento, resgatando dívidas do passado. Não. Nós temos, aqui é uma escola, com certeza. Para alguns é um hospital, para outros é uma prisão. Mas também temos os nossos momentos de felicidade. E com certeza quando nós nos formos daqui, estaremos com a nossa consciência tranquila, que eu fiz tudo que estava ao meu alcance para ser feliz. E uma das formas de ser feliz é nós começarmos a nos preocupar com nós mesmos, com nosso corpo, com a nossa vida, né? Conhecer melhor, o autoconhecimento, né? Como o Espírito falou, conhece-te a ti mesmo. Então, se eu não me conhecer, como é que eu vou saber que eu sou extremamente egoísta? Que eu não consigo partilhar. Para eu tenho que fazer um autoconhecimento honesto comigo mesmo. Ah, mas todo mundo diz que eu sou muito legal, que eu sou muito boazinha. Não é verdade. Ninguém é bom, né? Ninguém é bom. A maioria de nós ainda tem muitas dificuldades, né? E nem Jesus aceitou, né? Quando disseram, mestre, como você é bom? Não, bom é meu Pai que está no céu. Então, se nem Jesus, que foi o ser mais perfeito que veio até aqui, a Terra, aceitou esse adjetivo de ser bom, imagine nós, que estamos há milhões de anos. Estamos aqui nesse planeta, né? Exatamente. Se nós estamos aqui reencarnados na Terra, é porque nós ainda temos muito a caminhar. Nós estamos num estágio ainda, como os Espíritos falam, né, de criancinhas espirituais. Nós precisamos... Já estamos no segundo degrau. Nós precisamos evoluir, né, subir de escala, sair de criancinha para adolescente, pelo menos, né? Então, gente, muito obrigada, tá, por essa... Obrigada a todos, obrigada pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida podem perguntar. Estamos aqui para dirimir as dúvidas se a gente souber também, claro. Boa noite a todos. Obrigada.